Os segredos são algo íntimo que todos desejam conhecer, desde que não seja o seu. Embora haja muitas conversas sobre transparência e abertura, a importância dos segredos não pode ser ignorada. Há determinadas coisas que devem sempre ser mantidas em sigilo, senão enormes problemas podem surgir se reveladas publicamente. Nesta seleção estão em destaque os 10 segredos jamais revelados publicamente. 10 graus. Relacionamentos passados. Relações passadas entre os segredos jamais revelados publicamente. É dito que grande porcentagem das pessoas esteve em uma relação antes de ser socialmente comprometida em um relacionamento. E também foi observado que as relações do passado têm sido tradicionalmente mantidas como segredo do novo cônjuge. Apesar do fato de que uma relação de esposa e marido seja considerada a mais transparente e sem segredos, este é um segredo que as pessoas geralmente mantêm. 9 graus. Ter uma queda por alguém. Ter uma queda por alguém. A questão muitas vezes é ouvida: quem é a sua paixão secreta? E as perguntas então são geralmente realizadas com aquela garantia conhecida de anonimato. O citado fato é suficiente para provar que a maioria das pessoas tem paixões que desejam manter em segredo dos outros, especialmente da pessoa em que se tem interesse. Várias pesquisas afirmam que as pessoas tentam evitar as discussões sobre a paixão delas, principalmente porque não são seus sentimentos. 8 graus. Histórico médico dos pacientes. Histórico médico dos pacientes entre os segredos jamais revelados publicamente. O histórico médico de uma pessoa é um dos seus bens mais pessoais, que não deve se tornar público. Isto é porque o histórico médico de uma pessoa é a parte de sua identidade. Um indivíduo pode facilmente ser identificado pelo seu histórico médico, que em determinados casos pode ser mal utilizado em detrimento dos pacientes. E também qualquer deficiência do paciente se torna direito dele. É seu direito decidir se quer ou não que os fatos sobre sua deficiência devam ser divulgados para o mundo ou não. 7 graus. Detalhes da conta bancária. Detalhes de conta corrente entre os segredos jamais revelados publicamente. Os cidadãos confiam em seus bancos com o dinheiro suado e suas informações confidenciais. É, portanto, não apenas a responsabilidade, mas o mais importante, dever dos funcionários do banco a proteger o dinheiro dos clientes. É por isso que vários bancos têm diferentes métodos de identificar os clientes, como impressões digitais, assinatura, senhas ou dados pessoais. Se os registros são tornados públicos, meliantes podem forjar a informação e, assim, a segurança do dinheiro suado das pessoas estaria em jogo. 6 graus. Receitas secretas. A receita secreta entre os segredos jamais revelados publicamente. Todas as bebidas são interessantes, mas a Coca é incomparável. Muitas vezes as pessoas falam coisas deste tipo. Estes segredos nunca foram revelados. A Coca-Cola conseguiu manter sua receita em segredo por mais de 100 anos. Apenas 2 a 3 pessoas no mundo inteiro têm acesso para este segredo. 5 graus. Localizações de escavação de petróleo. Local de extração de petróleo entre os segredos jamais revelados.
Ao contrário da Índia, a maioria dos países dá aos cidadãos o direito da propriedade. Em tal cenário, se as pessoas ricas estão cientes das localizações de escavação do petróleo, elas comprariam, e o governo estaria sem condição de pará-las. Tal situação é definitivamente não desejada até pelas economias mais capitalistas do mundo. Portanto, o governo nesses países protege o conhecimento sobre o paradeiro destes locais de escavação do petróleo com o máximo sigilo. 4 graus. Segredos judiciais. Segredos judiciais entre os segredos jamais revelados publicamente. Embora aparentemente todos os processos judiciais sejam realizados com a máxima transparência e com razão, há alguns problemas em que é necessário esconder do público e partido oposto para a proteção das evidências e boa competência de funcionamento adequado do caso. E tal segredo envolve certas evidências tangíveis que podem ser adulteradas, e a informação de algumas testemunhas cujas vidas poderiam estar em jogo se suas identidades são reveladas. 3 graus. Evolução de pesquisas em andamento. Local de pesquisas em andamento entre os segredos jamais revelados publicamente. Nesta atual era de ciência e tecnologia, as pesquisas estão sendo realizadas em quase todos os campos imaginados. No entanto, esta é também uma área com muita competição e inveja. As pessoas que são incapazes de realizar tal pesquisa por si, e aqueles que não têm sucesso muitas vezes tentam roubar os trabalhos dos outros ou pior ainda, tentam destruir estas obras. Portanto, é importante que até a pesquisa estiver completa e publicada, isso deve ser mantido em segredo do público. 2 graus. Segredos de associação e comerciais. Segredos de associações e comerciais entre os segredos jamais revelados publicamente. Como já mencionado, a era é de extrema competição, em especial pelo mundo corporativo. Até os menores erros feitos podem se tornar fatais. E tal cenário quando cada competidor está esperando pelo erro de alguém, é necessário não cometer nenhum, e ao menos não deixar os outros perceberem que tal erro foi cometido. 1 graus. Segredos militares. Segredos militares entre os segredos jamais revelados publicamente. O exército de uma nação impede ataques estrangeiros e salva cidadãos durante os tempos de crise no país. Mas, se por acaso os locais exatos do exército são revelados para a força oponente, os mesmos se tornarão um alvo fácil para aquela. Portanto, é preciso que a informação seja mantida em sigilo. Há também os segredos de guerra, pois não sabemos de tudo o que ocorre em campo de batalha. As informações reveladas pelo Wikileaks é exemplo disso.